Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 10. Amém? Amém. Vamos orar, né? Pedir a Deus auxílio do Senhor nesse momento. Deus Santo, poderoso, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu te peço, Pai, eu sei que nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa. Mas eu oro, Pai, por mim, para que o Senhor domine a minha boca, domine o meu corpo, domine a minha mente, para que eu possa falar de forma fluida aquilo que o Senhor quer, que o Senhor ministrou ao meu coração, para que o Senhor ministre também no coração dos meus irmãos. Oro, Pai, por aqueles que estão ouvindo nesse momento, que estão aqui presentes, que vão assistir posteriormente, que a Tua palavra encontre espaço no coração de cada um para florescer, para frutificar, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E que todo roubador de palavra venha cair por terra nesse momento, na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, toma esse momento, Pai, nas Tuas mãos, e que nós venhamos, Pai, sair daqui mais cheios, renovados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque a terra para onde vais para possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saís, onde semeavas a tua semente e a regavas com os teus pés, como um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais para possuí-la é uma terra de colinas e vales, e bebe água da chuva dos céus. Uma terra que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. Os irmãos podem se assentar. Amém. Se for dar um título para essa mensagem, gostaria de dar Cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Irmãos, essa palavra já há um tempo, eu meditei nela e já até compartilhei com um grupo de visita lá em São Gonçalo, de visitação, e queria compartilhar aqui com vocês também. Como que Deus ele age nos detalhes, né? Como ele é maravilhoso e como ele age nos detalhes, como o Senhor é tão detalhista, né? Eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Aqui no livro de Deuteronômio, né, eu penso assim, uma retrospectiva, Moisés falando, né, olha, aconteceu isso, vocês fizeram isso, Deus falou para ir assim, vocês fizeram assim, não sei o quê. E aí, quando chega nessa parte, Moisés ele descreve a terra prometida. Ele descreve a terra prometida, da onde eles saíram e para onde Deus estava, a promessa de Deus para a vida deles, né, para o povo, para a vida deles. E aí o que acontece? Deus ele faz uma comparação sobre a terra prometida, do Egito sobre a terra prometida. Ele diz assim, porque a terra para onde vais para possuí-la não é terra como a terra do Egito, de onde saís. A terra do Egito, climaticamente, quase travou, era uma terra que não chovia muito, ela era bem seca, né? E eles dependiam do rio Nilo para poder regar as suas plantações, enfim. Eles usavam até um mecanismo de irrigação que era como se fosse um balde para irrigar, para ter plantação, enfim. Só que aí Deus falou assim, olha, para onde vocês vão é totalmente diferente da onde vocês saíram. Totalmente diferente. E aí eu queria que vocês olhassem assim para os detalhes no verso 12. Deus ele fala assim,
No verso 11 diz que a terra para onde vais para possuí-la é uma terra de colinas e vales e bebe a água da chuva dos céus. Ou seja, climaticamente era totalmente diferente da terra do Egito. Era uma terra fértil, era uma terra próspera, né? E aí no verso 12, é o que me chama muita atenção, diz assim: uma terra que o Senhor teu Deus cuida. O Senhor teu Deus cuida. Quando Moisés ele falou isso para o povo naquele momento não estava na terra prometida. Mas o Senhor já cuidava da terra em que eles iriam possuir. Amém. Eu cheguei até a me arrepiar. O que acontece? O projeto de Deus, mesmo eles não vivendo naquele momento, a verdade é que depois, eles iriam para a Terra Prometida 40 anos depois. Mas mesmo assim, Deus sempre cuidou. Na verdade, a natureza, o mundo, está sob o controle de Deus. Mas aquele pedacinho de terra tinha um cuidado especial de Deus. Porque era para o seu povo. Porque era para o seu povo. E a palavra fala, dando continuidade: os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. Ou seja, por anos, por décadas, o Senhor cuidou daquela terra, mesmo o povo de Deus não estando lá. Ele estava preparado, aquilo que já estava prometido, Deus já estava cuidando daquilo que era do povo dele. E é tão maravilhoso porque se a gente for ver a fundo, todo o trabalho que eles tinham para a agricultura, para cultivar e ter que levar água para poder irrigar a terra, esperar o rio Nilo encher. Deus estava falando que o trabalho, o árduo do trabalho é todo de Deus. Ou seja, Ele mesmo iria irrigar. E versículos à frente, no verso 14, diz assim: que vos darei a chuva da vossa terra na sua devida estação, na primeira chuva e na última chuva, para que possas colher o teu grão, o teu vinho e o teu azeite. E enviarei grama aos teus campos, para o teu gado, para que comais e te sacieis. Ou seja, Deus, além de... O que ele estava falando? Antes mesmo do povo entrar na terra, ele já estava cuidando. E ele já estava falando que quando eles estiverem lá, eu vou manter vocês. Eu vou manter vocês naquela terra. É como se Deus ele entrasse num mecanismo. Ele mesmo fez o mecanismo da terra, né? Que a terra, a gente vê o ciclo, né? Que a natureza faz, mas é como se Deus entrasse nesse mecanismo e ele dava um plus, né? Um up, né? Dando chuva, mantendo os animais, né? Dando comida aos animais, logo mantendo o povo vivo para sobreviver. Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus na vida do seu povo. E não é diferente da gente. Amém. Porque quantos de nós... E é uma coisa que, com certeza, quando eles estavam lá, era muito além do que eles imaginavam. E é isso que acontece na nossa vida. Quantos de nós pedimos algo a Deus e Deus nos atendeu? E quando a gente estava vivendo aquilo que a gente antes orava, quando a gente estava vivenciando, a gente se deparou e falou assim: caramba, era muito além do que eu imaginava. E realmente, porque Deus nos supera as nossas expectativas, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, então Ele supera as nossas expectativas. Quantas vezes, para a glória de Deus, eu orei, quando eu vivi aquilo que eu orava, eu falei assim: caramba, era além do que eu podia imaginar, de fato. Era além do que eu podia imaginar. E é isso que Deus faz na nossa vida. Trazendo para as nossas vidas, né, os sonhos
todos nós, né, ou pelo menos a maioria, eu acredito, tem projetos, tem sonhos. E eu acredito que se os sonhos e os desejos forem segundo a vontade de Deus, você pode não estar vivendo nesse momento o sonho, mas se for da vontade de Deus, Deus já está cuidando ao seu tempo, E quando você vivenciar, você vai dizer assim: poxa, foi além do que eu imaginava. Então, assim, não é errado sonhar, não é errado criar projetos. É claro que se for da vontade de Deus, se for do coração de Deus, Deus, ele atende, porque ele é Deus, ele é Pai, ele atende as nossas orações, né? E dentro do tempo dele, na hora certa, se for segundo a vontade dele, ele realiza. E ele supera as nossas expectativas. Ele supera. É muito maravilhoso. Só que como Deus e como Pai que é, ele também dá responsabilidade. Ele não dá nada de, assim, igual os pais, né? Os pais, eles, pelo menos deveria, né? Não educar os filhos assim, tudo, eu quero isso, aí toma, tudo, pede, dá. Não, você vai receber se você merecer, se você seguir essas orientações, enfim. E Deus é a mesma coisa. E o que Deus ele deu como responsabilidade, vamos dizer assim, responsabilidade para o povo? O verso 13 tem isso. E acontecerá que se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus e que sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aí daí diante ele fala que ele vai manter aquele povo. Se eles continuassem vivendo os mandamentos, cumprindo a palavra de Deus, guardando os mandamentos, seguindo as ordenanças do Senhor, Deus iria manter ali. Caso contrário, também tem a parte ruim. A ira do Senhor iria vir sobre eles, né? Então, no livro de Deuteronômio, é muito interessante que por 4 vezes o Senhor exorta, olha, diligência. E isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes é o que falta em mim, a diligência. E eu falei assim: Deus, eu preciso ser diligente. O que é ser diligente? Tem alguns sinônimos para diligente: cuidadoso, aplicado, dedicado, zeloso, esforçado. Tem tantos outros sinônimos para a palavra diligente. Ou seja, não é buscar a Deus de qualquer maneira. Dentro desses sinônimos para diligência, eu não encontrei a perseverança, mas sim, eu acredito que se encaixa perfeitamente, porque exige de nós a perseverança em orar, em buscar a Deus, em perseverar, sabe, na comunhão, né? Mesmo a nossa carne não querendo, perseverando em oração, perseverando em perdoar, perseverando, sabe, perseverando em guardar a palavra. Então, assim, a diligência que Deus exigiu do povo não exclui a gente. Nós somos o povo dele, amém? E Deus nos chama a uma diligência, a um compromisso com ele, a um compromisso, sabe? Muitas das vezes, talvez alguns de vocês já passaram por isso, fala assim: não, ainda mais início de ano, né? A gente faz várias promessas. Eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício físico, né? Eu vou fazer muitas coisas. E uma das coisas que deveria estar no nosso plano é: eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na palavra, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar. Esse ano eu tenho que jejuar mais,
esse ano eu tenho que seguir o plano de leitura, ser fiel ao plano de leitura, não por meta, não, bati minha meta hoje, não, mas por amor, por sede de conhecer mais ao Senhor. Sede, porque quanto mais a gente é exposto à palavra de Deus, mais a gente tem interesse em conhecer mais, sabe? Aqueles detalhes que talvez passem desapercebido aos nossos olhos na palavra de Deus, quando a gente está muito conectado assim, Deus abre os nossos olhos assim de uma forma que uma vírgula faz toda a diferença, mas é porque é o agir do Espírito Santo ali. Então, cada vez mais que a gente se entrega na oração, na leitura bíblica, Deus ele se revela e há um desejo maior de servir ao Senhor, de conhecer mais o Senhor. E muitas das vezes a gente é falho nisso. A gente começa às vezes bem e desfalece no meio do caminho. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja diligente, quer que nós sejamos perseverantes, zelosos para com a sua palavra, zelosos, porque para a gente resistir a tempos difíceis que vêm para todos nós, né? A gente pensa em cair, né, em tropeçar em pedras grandes, mas a gente tropeça em coisas pequenas. E quando a gente vê, a gente se distancia de Deus e a gente não percebe o quanto se distanciou de Deus por coisas pequenas que a gente deixou de fazer. Então, Deus nos chama a ser diligentes. E isso muito me impactou. Porque da parte de Deus, nós sabemos, nós cremos que Ele é fiel. Ele não quebra pacto, Ele não quebra aliança. Mas e a gente? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes a gente falou assim, vou fazer tal propósito. Chegou na metade, não cumpriu. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Mas Deus nos encoraja nessa noite a nós perseverarmos. Agora, eu falei aqui sobre sonhos e projetos e que Deus pode realizar segundo a vontade dEle, mas só que o maior sonho, o maior desejo das nossas vidas não é algo aqui nessa terra, é algo que é eterno, é a eternidade, é a eternidade. E eu também vejo o cuidado de Deus para aqueles que são diligentes, para aqueles que são dele, para aqueles que vão perseverar até o fim. Eu vejo o cuidado também de Deus. Lá em João 14, vocês conhecem bem? Vê se vocês não há nenhuma semelhança. A Bíblia, ela se completa, né? A gente vai lendo e vai vendo assim várias peças do quebra-cabeça que ao longo do tempo vai se juntando, né? E quando eu estava lendo o Deuteronômio, veio uma mensagem de Deus que eu creio que seja de Deus, que quando Deus ele falou para o povo que se eles guardarem os mandamentos, enfim, em outras palavras, eu iria manter, eu lembrei do Éden. Deus quer que a gente volte ao início de tudo. Ao início de tudo. E no fim, se nós perseverarmos até o fim, iremos ao ponto de partida, ao início de tudo. O projeto inicial de Deus é perfeito, comunhão plena. Comunhão plena. Deus, ele vinha, visitava, conversava com Adão e Eva, sabe, na tarde, né? Imagina a resenha boa que era, né? Deus falando com Eva, com Adão, sobre as coisas do cotidiano.
E é assim que Deus quer que a gente tenha esse relacionamento. E no final, para quem perseverar até o fim, haverá. Em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, há moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então, se a gente fica admirado, maravilhado com o que Deus fez com o povo de Israel na terra prometida, que dirá o que Ele tem preparado na eternidade para aqueles que os buscam, para aquele que o ama, para aqueles que o amam, para aqueles que têm perseverado, né? Quando a gente olha para a criação, quando Deus criou o mundo, criou os seres viventes, não foi só, eu na minha imaginação fértil, não foi só a criação em si, não foi o fim a criação em si, mas para pensar o funcionamento de tudo. Cada espécie funciona de uma forma. Os seres dos mares têm uma forma de sobrevivência dentro do mar. Os seres terrestres têm um mecanismo, sabe? Deus, ele fez cada espécie assim de uma forma maravilhosa. O corpo humano, a complexidade que o corpo humano é, mas ele funciona de forma harmônica. Claro, né, quando não há interferência do homem que faz o estrago. Mas sem a interferência do homem, o corpo humano, ele funciona de forma perfeita, harmônica. Você já parou para pensar como que funciona o seu cérebro? Como as células se regeneram? Como é o fluxo sanguíneo? Como é que o seu coração, a pulsação do seu coração, os rins, como ele faz esse filtro? Como é o seu aparelho digestivo? Deus não é só a criação em si, mas se você for a fundo, como que funciona a complexidade que não é obra do acaso, de fato. Não é. Tem alguém muito, muito maior que a nossa compreensão, que está por trás disso. Não é obra do acaso. Não é um Big Bang. Não é obra do acaso. Como um corpo. E muito maravilhoso, quando a mãe... Estou olhando para a Lohana, como a mulher gera um ser dentro do ventre dela. E eu vi que é interessante, né? Que o caminho que o espermatozoide faz até a questão da implantação do útero são 7 dias. 7 dias, que a magia acontece e é fecundado o óvulo. 7 dias. Coincidência? Eu acho que não. 7 dias que isso ocorre. E aí, toda a divisão celular, enfim, tudo acontece. Então, assim, se Deus, ele criou uma terra que vai desaparecer. Como tudo nesse mundo vai desaparecer. Mas ele cuidou daquela terra, mesmo antes do povo dele não estar ali, ele estava cuidando, os olhos dele estavam ali, ele estava semeando naquela terra, ele estava cuidando. Você imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam. Mas é como a palavra diz, diligência. E a vida eterna não é para aqueles que começaram e pararam no meio do caminho. É para aqueles que perseveraram até o fim.
é aqueles que perseveraram até o fim. Essa noite, Deus está encorajando a cada um aqui a não desistir da caminhada, porque o que Deus tem preparado para o povo de Deus é algo que supera todas as nossas expectativas. Todas as nossas expectativas. Então, assim, vale a pena buscar ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena trocar Deus por momentos de prazer que vai te distanciar de Deus assim de forma eterna. Não vale a pena. Não vale. Pode te dar prazer naquele momento, mas é com um sabor horrível no final. E é eterno. Mas a palavra de Deus fala que Deus é tão maravilhoso que ainda disponibiliza o perdão para aqueles que confessarem os seus pecados, para aqueles que reconhecem as suas mazelas, que reconhece aquilo que tem guardado no seu coração, reconhece sua pequenez, reconhece diante do Senhor. Deus, Ele está disposto a perdoar à medida que você confessa os seus pecados e os abandona. Então, assim, o diabo, ele faz um papel extraordinário, que é o acusador. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado. Aleluia. Então, recorra a esse advogado. Recorra. Eu brinquei, né? Eu falei que lá em São Gonçalo que não há pecado que Deus que não possa perdoar, a não ser, né, a blasfêmia. E o sangue de Jesus é o melhor alvejante que tem, porque ele limpa a veste mais imunda, mais podre, em algo branco, 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 branco. Então, independentemente daquilo que você tem feito ou que você tem guardado no seu coração, se você está aqui e reconhece, confessa ao Senhor os seus pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Amém. Porque vale a pena servir ao Senhor, vale muito a pena. E eu quero finalizar em Apocalipse. Esse texto é muito impactante. Apocalipse 7. A partir do verso 9. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Olha o que está prometido para aqueles que perseverarem até o fim. A palavra de Deus diz assim: depois disso eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciões e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciões respondeu-me dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas, e de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará entre eles, e eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor,
porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. João viu, tem um louvor que fala, né? João viu. E tomara que João tenha visto todos nós. Todos nós, tomara que ele tenha visto. A palavra de Deus fala que o Senhor irá apacentar, haverá um só rebanho e um só pastor. Há descanso, irmãos, para o povo de Deus. A promessa de descanso para o povo de Deus, lá em Hebreus diz, há promessa de descanso para o povo de Deus, mas é para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim. Lembra, quando vier a tentação, lembra que Deus é um Deus de detalhes, que Deus, Ele faz coisas extraordinárias, e que vale a pena servir ao Senhor, porque quando nós estivermos diante de Deus, e quando Deus ele fala assim, vem bendito de meu Pai, Ele nos levará a pasto verdejante, irmãos, e nós viveremos para sempre com Ele. A gente pode até imaginar, mas quando nós estivermos lá, vai superar totalmente a nossa expectativa, porque a nossa mente é muito limitada. A gente consegue imaginar, mas eu acredito que seja muito, muito superior a tudo aquilo que a gente imagina. Então, assim, vale a pena servir a Deus. Deus, Ele realiza sonhos. Deus, Ele realiza desejos, Ele realiza sonhos. Ele é Pai, Ele realiza sonhos, né? Mas, é claro, se for da vontade dEle. Mas, se há uma coisa que é da vontade do Senhor, é que todos se salvem. A gente não precisa perguntar a Deus, Deus, é da tua vontade ir para a eternidade? É da vontade de Deus que todos se salvem, que todos se salvem, que todos. Mas infelizmente nem todos irão perseverar até o fim. Que não seja nós, que não seja a gente, que nós como igreja venhamos perseverar no Senhor e também ajudar ao nosso próximo, para que a gente chegue junto ao final dessa corrida, guardando a palavra, perseverando, assim como Paulo falou, né? Que a gente chegue e fale, poxa, eu completei a carreira, eu completei, glória a Deus por isso. Irmãos, até aqui Deus falou, e eu espero que dentro das minhas limitações, aquilo que eu não consegui me expressar, eu espero em Deus que o Espírito Santo continue ministrando no coração de vocês. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Oh Deus, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é maravilhoso, e como o Senhor age nos detalhes, Pai. Oh Senhor, quantas coisas nós vivemos e a gente viu a Tua mão, Senhor, e nos detalhes, Pai. O Senhor cuida de tudo, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor exige de nós perseverança, diligência, comprometimento com a Tua palavra. Senhor, que nenhum de nós venhamos nos desviar, Pai, daquilo que o Senhor deixou, Pai, que é a Tua palavra, que nós não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos continuando, perseverando, olhando para o alvo que é o Senhor, em nome de Jesus. Deus, porque há descanso, Pai, e do Senhor, o Senhor não é homem para quebrar promessa, para quebrar pacto. O Senhor não é homem para falhar. O Senhor promete, o Senhor cumpre. Ó Deus, que nós venhamos perseverar até o fim, Pai. Se alguém há desanimado na caminhada, renova, Pai, as forças dos meus irmãos. Deus, renova, Pai, em nome de Jesus. Deus, que não deixa, Pai, que as circunstâncias da nossa vida venham minar a nossa fé, Pai, em nome de Jesus.
Ó Deus, pelo contrário, Pai, que nós continuamos perseverando, Senhor, em oração, perseverando, estar juntos como igreja, Pai, ainda mais quando aquele grande dia se aproxima. Deus, que nós venhamos perseverar na comunhão, que nós venhamos perseverar, Senhor, na Tua presença, em oração, Pai, em nome de Jesus. Deus, não deixa ninguém esmorecer aqui, Pai. Ó Deus, e se há alguém, Pai, desanimado, se o diabo está tentando, Deus, armar algo contra alguém aqui, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aquele, Pai, que um dia esteve no nosso meio, Pai, e hoje infelizmente não está, Pai, que o Teu Espírito, Pai, possa incomodá-lo nesse momento, Pai, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode convencer um homem, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que eles venham reconhecer, Pai, em que situação estão e que eles venham correndo para os Teus braços, Senhor, em nome de Jesus, enquanto pode, enquanto dá tempo, Pai, em nome de Jesus. E nós, Senhor, que nós não venhamos, Pai, entrar na armadilha, Pai, da soberba, Pai, quando a Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, Pai. Que nós venhamos estar sempre humildes na Tua presença, Senhor, Te buscando, Pai, com o coração limpo, Pai, com a consciência, Pai, limpa, Pai, diante do Senhor, em nome de Jesus. E se tropeçarmos, Senhor, lembrarmos, Deus, que há um advogado, Pai, que intercede por nós, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos recorrer a esse advogado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, não deixa nenhum dos meus irmãos esmorecer, Pai, na caminhada, Pai, em nome de Jesus. Que cada um de nós venhamos ter mais experiências com o Senhor, Pai, porque ninguém pode tomar as experiências, Senhor. Ninguém pode tomar o que a gente vive, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos ser aqueles apenas que leem a Tua palavra, mas que praticam a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Deus, aquilo que eu não pude me expressar, Pai, que o Senhor continua ministrando no coração de cada um dos meus irmãos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim te peço e te agradeço por tudo. Amém, graças a Deus.